Eita glória! Olá, irmãos, tudo bem? Eu quero saudar a todos com uma gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma vez ao canal Meditando na Palavra de Deus e nesta sexta-feira abençoada, dia 11 de abril de 2025. Vamos dar continuidade aqui em 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3 ao 5, amém? Eu quero que você preste atenção em nome de Jesus. Deus é o nosso Consolador. Aleluia, grande Deus. Bendito seja o Pai, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Olha aí, o apóstolo Paulo está bem dizendo, Senhor, está louvando, está agradecendo ao Senhor. Por quê? Porque Deus, aleluia, grande Deus, é Pai das misericórdias. E Ele é Deus de toda a consolação. Ou seja, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. E Ele é que nos consola. Deus é que nos consola em todos os momentos difíceis. Sabe aquele momento em que você olha para frente, para trás, do lado, para cima e não vê saída? A saída é Deus. Peça que Ele te consola. Se não fosse a consolação que Ele tem nos dado, para mim e para você, nós não estaríamos de pé. Em toda a trajetória do apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus Cristo, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus Cristo, Deus o acompanhou ele. Deus consolou ele em todos os momentos de tribulação da vida dele. Não é diferente nos dias de hoje. Deus nos consola. Ele é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola, meu irmão, minha irmã. Tem momentos de nossas vidas em que é só Deus para nos consolar. É só Deus para nos confortar. Aleluia, grande Deus. No versículo 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações. Olha, Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Olha aqui. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Olha aí. Deus nos consola, meu irmão, minha irmã, é para que com essa consolação que Deus nos deu, nós possamos consolar o nosso irmão que está passando por tribulação, por estar passando por necessidade. Então nós temos que consolar o nosso irmão. Nós temos que ligar, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Está precisando de algo? Vou estar ajudando o irmão em oração. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Se tiver o meu alcance, eu vou te ajudar. Então, o Senhor nos consola, nos ajuda nas tribulações. É para que nós possamos ajudar o nosso irmão, amém? No versículo 5, para encerrar. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, o sofrimento de Cristo transborda sobre nós. Também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Ou seja, por meio de Cristo, a nossa consolação tem que transbordar. Nós temos que passar para o nosso irmão. Porque Deus nos enche, um exemplo. Deus nos dá um dom. O dom não é para edificação minha. Não é para dizer, eu tenho dom. Não. É para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É para edificação do corpo de Cristo. Aleluia, grande Deus. Então, olha aí, Deus faz algo, permite com que algo aconteça na nossa vida, não é para nós guardar para nós, é para nós ir passar por nosso irmão, para a edificação do nosso irmão. Aleluia, grande Deus. Então não é para nós ficar soberbo, eu tenho um dom, eu sou isso, eu toco, eu prego bem, eu falo bem, eu estudo bem, eu faço isso bem. Não é para pegar o diploma lá e colocar na parede e dizer, eu sei todas as coisas, eu sou conhecedor da palavra, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é para ser humilde, é para passar para o nosso irmão, é para ensinar, é para amar, é para consolar. Então aqui eu vejo, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo dando uma lição para nós, que nós temos que ser grato, que nós temos bem dizer o nome do Senhor, ser grato, por quê? Pelas misericórdias que Ele tem com cada um de nós. Por quê? Porque Ele é Pai das misericórdias.
É Ele que nos consola em todas as nossas tribulações. Por quê? Porque tem momentos, tem tribulação que nós passamos em nossas vidas que nós não conseguimos vencer sem a ajuda de Deus. Nenhuma pessoa pode ir lá e pode consolar e pode confortar, aleluia, grande Deus, se ela não ter sido consolada por Deus, confortada por Deus, se ela é confortada por Deus, se ela é consolada por Deus, ela pode ir lá e confortar o irmão, mas com a consolação que Deus deu. Agora tem pessoas que não têm uma base bíblica, que não têm um fundamento, que não têm raiz em Deus e querem ir lá consolar o irmão que está na tribulação. Não vai conseguir, porque só consegue quem é consolado por Deus. Assim está falando aqui, ó, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, olha aí, a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Amém? Ou seja, nós só conseguimos consolar, ajudar alguém que está passando por tribulações, se nós formos consolados por Deus. Por quê? Porque Deus é o Pai das misericórdias. É Ele que nos conforta, que nos consola, que nos ajuda em todas as nossas tribulações. Vou falar de novo, porque tem momento de nossas vidas que nós não conseguimos sair, nós não temos força. E só a misericórdia de Deus, e só a consolação de Deus para nos ajudar, para nos tirar daquela situação. Então, Deus é o nosso consolador. Deus é quem nos ajuda em todas as nossas tribulações. Na vida do apóstolo Paulo, desde o momento da conversão dele, que ele se converteu, que ele teve um encontro com Jesus Cristo, Deus permitiu que ele passasse por naufrágio, Deus permitiu que ele passasse por muitas coisas, mas Deus os livrou, Deus protegeu, Deus confortou ele, Deus ajudou. Então aqui o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus, pelas consolação que Deus fez com o apóstolo Paulo. Então nós temos que ser gratos ao Senhor com as consolações que o Senhor nos dá, tem nos fortalecido, com a misericórdia que o Senhor teve por cada um de nós, meu irmão, minha irmã, porque se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o amor de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. Que toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor seja dado ao Senhor em nome de Jesus, amém? Eu quero orar pela sua vida e pela vida da sua família, amém? Aleluia, grande Deus. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade. Pai, por mais essa manhã, ao qual o Senhor está falando poderosamente ao meu coração para mim estar compartilhando com cada irmão e com cada irmã. Pai, em nome de Jesus, papai querido, que essa consolação que o Senhor nos consola, Pai, nos dê força, nos ajude a consolar o nosso irmão. Aleluia, grande Deus. Quando estiver passando por tribulação, por momentos difíceis, Pai. Aleluia, grande Deus, nos ajude, Pai. Nos dê força, Pai. Aleluia, grande Deus, para consolar, para confortar o nosso irmão que está passando por tribulação. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Pai, nos ajude a ser mais grato, Pai, pela consolação que o Senhor tem nos consolado, pela misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, porque o Senhor é Pai das misericórdias. O Senhor é que nos consola em todas as nossas tribulações. Aleluia, grande Deus, Pai, muito obrigado por até aqui o Senhor tem sustentado eu e a minha família. E todos os inscritos no canal Meditando na Palavra de Deus. Pai, eu quero estar apresentando também todos os pais que estão aqui no caderno de oração, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua poderosa mão possa estar indo de encontro a cada vida, a cada família, a cada casal, a cada criança, Pai. A cada irmão e a cada irmã, papai querido, que se encontra aqui no caderno de oração. Que a Tua poderosa mão possa estar visitando a cada coração, Pai. Levando renovo, fortalecimento, Pai, se for da Tua vontade e do Teu querer, papai querido, aqueles que precisam de cura, que seja curado. Aqueles que precisam de uma libertação, que seja libertado.
pelo poder que há no nome do teu Filho amado Jesus. Pai, também agora sem exceção, Pai. Eu quero colocar todos, Pai, que estão inscritos do canal Meditando na Palavra de Deus. Todos, Pai, em nome de Jesus, que vai assistir pela primeira vez esta palavra. Pai, que esta palavra possa adentrar em cada coração. Aleluia, grande Deus. E aqueles que estão mortos espiritualmente possam reviver espiritualmente para a honra e a glória do teu nome. E aqueles que já estão nos teus caminhos, Pai, que o Senhor possa estar renovando e fortalecendo para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado através da minha vida e através da vida de cada um, Pai, que vai estar assistindo esta palavra, Pai. Contudo, que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer, por isso eu te agradeço. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nessa sexta-feira, aí lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Leia do versículo 3 até o versículo 5. Veja só como Paulo está agradecendo por, no caminho de toda a trajetória dele, Deus tem cuidado dele, Deus tem consolado. Então, Deus é o nosso consolador. Deus é aquele que nos consola em todas as nossas tribulações. E precisamos ser gratos, precisamos agradecer ao Senhor, amém? Toda alma vivente, todo ser humano precisa e necessita de Deus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? A pessoa sendo ateu ou não, qualquer pessoa, quando está passando por um momento difícil, por um momento de tribulação, por um momento que corre risco de vida, ou está numa situação de perigo, o que ela vai pensar, o que ela fala? Ai, meu Deus, socorre, Deus. Ela pede socorro para Deus, por quê? Porque as pessoas clamam, o ser humano precisa de Deus, necessita de Deus. Aleluia, grande Deus. Por que a humanidade está acontecendo tantas coisas no mundo, no Brasil, no mundo inteiro? Por quê? É falta de Deus, é falta de amor, falta de buscar a Deus, falta de ler a palavra de Deus, falta de aplicar, falta de ser obediente à palavra de Deus. Então, independente de onde nós estejamos, que nós possamos ser fiel ao Senhor, ser obediente ao Senhor. Amém? Tem um testemunho rapidinho agora que Deus tocou no meu coração. Eu vou estar contando para edificação dos irmãos e para honra e glória do Senhor. Amém? Esses tempos atrás aí, foi quarta-feira, né? Lá onde que eu trabalho, depois da janta, a gente janta, vai lá, tem um momento com Deus, uma palavra, a gente ora, agradece a Deus. E nesse dia, meu irmão, minha irmã, só eu pude estar lá. E lá é um lugar escuro. Aleluia, que Deus não estava ventando. Então, quando eu cheguei lá, eu agradeci ao Senhor, li a palavra, e no momento que eu estava orando, tem um vitrô assim, começou a bater aquele vitrô, sabe, como se estivesse abrindo e fechando uma janela. E o medo vem querer tomar conta de mim. E eu repreendi em nome de Jesus. Eu falei, arreda-te de mim, Satanás. E eu comecei a orar, comecei a repreender, e Deus repreendeu aquele mal. E foi grande a presença de Deus, que Deus expulsou aquele mal que queria fazer com que eu desistisse ali de ler uma palavra, de compartilhar uma palavra ali no grupo. E eu compartilhei a palavra, orei ao Senhor e agradeci. Meu irmão, minha irmã, nós temos que ter uma certeza que Deus é maior de todas as coisas. Deus é maior de toda assombração, de todo demônio, de todo mal. Deus é maior. Quando vier o desânimo, quando vier o medo, quando vier a afronta, clame por Ele. Ali eu estava sozinho, mas Deus estava comigo, eu estava sozinho assim. Não tinha nenhum ser humano, nenhuma pessoa comigo. Mas Deus ali, que é o Deus de toda consolação, que é Pai das misericórdias, me ajudou e não deixou com que eu voltasse para trás, com que eu saísse correndo com medo.
Vou ser sincero, no começo, quando eu vi batendo assim, parecia alguém mesmo assim, batendo. O medo bateu. Mas eu clamei aquele que pode ajudar, aquele que pode todas as coisas, aquele que está no domínio de todas as coisas. Não demorou muito, Deus cessou aquele barulho, Deus calou aquela coisa que estava tentando fazer com que eu parasse. Eu vi ali certeza o inimigo tentando colocar medo no meu coração. Ei, não deixe com que o medo venha te paralisar. Quando vier algo tentando te parar, clame por ele. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Não desista, não pare. Eu contei esse testemunho, foi para edificação da sua vida, foi para a honra e a glória do Senhor, foi para dizer para a sua vida que, independente de qual situação que você estiver vivendo, o cenário que você estiver vivendo, se você estiver em Deus, se o seu coração estiver em Deus, se a sua intenção estiver em Deus, não há nada que te pare. Não há nada que te pare. O diabo pode se levantar de todas as formas, mas você vai permanecer de pé, porque Deus está com você, o Espírito Santo está habitando em você, você está sendo sincero, você está sendo honesto. Aleluia, Deus, eu costumo falar que o homem julga a ação, mas Deus julga a intenção. Se você está com uma intenção de fazer algo para o Senhor, se você está se esforçando, continua com a intenção de fazer algo para o Senhor, continua se esforçando, porque Deus vê aquilo que o homem não vê. O homem julga a aparência, o que está para o lado de fora, mas Deus julga a intenção, Deus julga o que está dentro do seu coração, Deus julga, Deus vê todas as coisas, meu irmão, minha irmã, então cabe a Ele. Abre o seu coração, não desista, busque, meu irmão, minha irmã. Eu me vi ali, não tinha nenhum ser humano ali perto de mim naquele momento, mas Deus, o Todo-Poderoso, que habita em mim, que habita em você, quando eu clamei por Ele, Ele me socorreu. Ele cessou aquele barulho que queria fazer com que eu desanimasse, com que eu largasse tudo ali e corria. Não, mas graças a Deus eu clamei por Ele e Ele me socorreu. E aquele barulho que estava tentando me trazer medo, tentando me desanimar, fugiu. Deus expulsou ele. Por isso que eu falo que Deus está no controle de tudo. Então, quando nós abrimos o coração, quando nós sejamos sinceros ao Senhor, quando nós somos obedientes ao Senhor, pode ser qualquer situação, Ele nos livra, Ele nos guarda. Aleluia, grande Deus. E não foi fácil para sair aquele barulho que estava tentando me paralisar, mas eu continuei clamando, continuei buscando, e no momento certo Deus cessou aquele barulho. E era algo espiritual, era algo que queria me parar. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Sabe por quê? Porque quando eu comecei a orar, ele não parou imediatamente. Ele persistiu. Aí eu abaixei a cabeça, falei, Senhor, Senhor, me ajude, comecei a clamar. E arreda-te de mim, Satanás. Quando eu falei, arreda-te de mim, Satanás, está repreendido em nome de Jesus. O barulho, Deus cessou o barulho. Você vê, é o poder que há no nome de Jesus Cristo. Não foi na minha força, não foi no meu poder, porque eu não tenho força, eu não tenho poder nenhum. Mas aquele que opera em mim, aquele que opera na sua vida, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu precisava compartilhar isso para aumentar a sua fé em Cristo, para a edificação do corpo de Cristo e para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Lembrando bem que toda honra, toda glória, toda majestade, todo louvor seja dado a Ele e que nós venhamos nos diminuir para que Ele venha ser exaltado e glorificado através de nossas vidas. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Uma ótima sexta-feira e vamos continuar orando pelos nossos pastores, pela humanidade e pela nação brasileira. Amém? Vamos orar por todos. Amém, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe poderosamente e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fique na paz. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória.